se nós temos um conhecimento, sempre existirá alguém que não tem, tá? Porque conhecimento, não dá para a gente ter todo o conhecimento do mundo, por mais que a gente passe uma vida inteira estudando, por mais livros que a gente leia, né? Por mais cursos que a gente faça, todos os conhecimentos do mundo a gente não consegue ter. E por isso que a gente dá uma nichadas nos nossos conhecimentos, né? Bom, eu vou conhecer um pouco disso, um pouco daquilo, mas é limitado, né, o conhecimento que eu posso ter aí sobre as coisas. Então, a gente tem que parar e pensar, olha, eu sou psicóloga, eu sou psicólogo, eu tenho um conhecimento. E que outras pessoas não têm esse conhecimento que eu tenho. E algumas pessoas estão dispostas a fazer uma troca. A pessoa me paga em dinheiro para que eu possa oferecer para ela o meu conhecimento, tá? Por exemplo, quando as pessoas vão no psicólogo clínico, existe essa troca. Você tem um conhecimento, né, que aquela pessoa não tem. Então, ela vai, né, procura pelo psicólogo e diz, né, psicólogo, quanto você cobra? Aí você diz o valor, a pessoa faz um acordo com você e paga, né, pelo seu conhecimento, tá? Então, se tem alguém que está ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe de algo que você não sabe. E isso para tudo na vida. Por exemplo, aqui no Mater Online, a gente, né, fatura X. Mas se tem algum outro psicólogo, né, que fatura mais, que tem instituições e fatura mais do que eu, é porque essa pessoa sabe de algo que eu não sei. Você no seu emprego a mesma coisa, né, no seu trabalho, na sua função. Se tem alguém ganhando mais do que você, é porque esse alguém sabe mais coisas, né, que você não sabe. Então, tem coisas que você não sabe. Então, para que você possa, né, atingir aquilo que você espera financeiramente, é importante que você corra atrás de conhecimento. Quando você se compara, muitas vezes, com alguém na clínica, nossa, poxa vida, né? Eu cobro tanto, mas o outro cobra tanto, né? Na clínica. Olha, eu faturo mensalmente tanto e o outro fatura muito mais do que eu. Tem a ver com conhecimento. Aquela pessoa tem um conhecimento que você não sabe. E qual é esse conhecimento? É só teórico? É só de psicologia? Sim e não, né? Tem a ver, às vezes, que aquela pessoa, sim, investiu mais em cursos, investiu mais em livros, investiu mais, né, nesses conhecimentos acadêmicos que você não investiu. Então, ela coloca na ponta do papel e cobra mais do que você. Isso pode existir. Mas também pode existir que ela saiba, por exemplo, de coisas que você não sabe, como, por exemplo, como conversar com o cliente e despertar nele o interesse por pagar aquele valor. A pessoa pode ter conhecimentos de marketing que você não tem. A pessoa pode ter habilidades, né, conhecimento e habilidades, né, para ser assertiva na hora de falar o preço. Ela pode entregar alguns bônus, sei lá, ela pode fazer coisas que você não faz. Porque ela procurou também se informar, ter algum tipo de conhecimento, às vezes até aquele que ela mesma foi desenvolvendo. Mas o fato é que se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe de algo que você não sabe. O dinheiro hoje está no conhecimento, tá? Então, quando você tem o conhecimento de algo, dificilmente aquilo não gera um certo valor, né? Para a sociedade, para as pessoas. Então, assim, um dos maiores bens que alguém pode ter é conhecimento, tá? Sim, um dos maiores bens que alguém pode ter é conhecimento. O dinheiro que você não tem hoje tá naquilo que você não sabe, percebe? Tá? Se o dinheiro está no conhecimento, se hoje pessoas com conhecimento são aquelas que mais faturam,
tá? Principalmente no mundo digital, né? Então, para aqueles psicólogos, aquelas psicólogas que estão enfrentando essa pandemia como todo mundo e ainda não foram para o mundo digital, provavelmente podem estar passando aí por alguma desestabilidade financeira, tá? Justamente porque outros psicólogos já estão se posicionando no digital, já estão se posicionando nas redes sociais e estão fazendo mais dinheiro do que aqueles que ainda não têm um posicionamento digital, que ainda não estão nas redes sociais, tá? Então, o dinheiro, ele está no conhecimento. E o dinheiro que você não tem é porque está naquilo que você não sabe. Aprenda, né, algumas coisas que provavelmente o dinheiro vem, tá? O dinheiro não vai cair do céu, isso é bem verdade. Mas também não é muito difícil da gente alcançá-lo, tá? E eu digo isso por experiência própria. Há 3 anos atrás, eu não sabia de algumas coisas e tinha que viver com salário de professor universitário, trabalhando de sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, tá? Eu trabalhava muito, exageradamente, e o dinheiro que eu recebia não correspondia a todo o meu esforço, a toda a minha dedicação. Mas é claro, me faltava um conhecimento. O conhecimento de como, né, também gerar valor para esse conhecimento que eu tinha, tá? E hoje, sim, eu tenho uma outra história para contar, mas há 3 anos atrás, não, tá? O dinheiro estava exatamente naquilo que eu não sabia. A partir do momento que eu fui apresentada para um determinado tipo de conhecimento, muita coisa eu fui aprendendo, absorvendo e fez mudança. Então, mais uma vez, eu repito aí para que vocês façam uma reflexão, tá? Alguns vão tomar como verdade e vão tentar pensar, refletir, outros vão entrar para um ouvido e sair para o outro e tá tudo bem, né? As prioridades são diferentes para cada pessoa. Mas eu vou repetir para vocês. O dinheiro está no conhecimento. E o dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe, tá? Então, se você está reclamando que não consegue fazer dinheiro com a clínica, por exemplo, é porque você não sabe como fazer dinheiro com a clínica, tá? Então, isso é fato, né? Muitas pessoas hoje, né, estão reclamando de não tenho cliente, né? Então, muitos psicólogos hoje reclamam muito, não tenho cliente. Na minha cidade, as pessoas não valorizam a psicoterapia, né? Então, coisas assim vão acontecendo, né? As pessoas vão entrando nesse papagaio, repetindo sempre esse mesmo mantra, não tenho cliente não tenho cliente e não fazem nada, né? A maioria das pessoas não fazem nada para melhorar isso, tá? Mas tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro na clínica. Tem muitas pessoas que estão com o horário lotado na clínica. Elas não conseguem mais aceitar nenhum outro cliente. É porque elas sabem de algo que você não sabe. Ela tem um conhecimento que você não tem, tá? Isso é muito importante. Quem faz dinheiro com a clínica hoje não é porque é sortudo, não é porque já é psicólogo há mais de 10 anos, não é porque nasceu virado para a lua, tá? É porque essa pessoa, ela tem um conhecimento diferenciado que a maioria não tem. É isso que faz uma recém-formada, né? Que eu tenho várias alunas do Mater Online, a gente chama elas de Mater alunas. Eu tenho várias alunas do Mater Online, então, que eu vou aqui usar o termo que a gente usa lá dentro, tá? Eu tenho várias Mater alunas que se formaram o ano passado. São recém-formadas, ano passado.
E o ano já começou, ainda estamos em maio e elas estão já com vários clientes. Elas estão muito felizes porque a maioria dos colegas delas que se formaram com ela também no ano passado ainda estão na labuta para conseguir um cliente. Só que elas têm um conhecimento que os demais não têm, né? Além delas terem um conhecimento específico da psicologia perinatal, né? Que é uma área com muita demanda e com poucos profissionais. Além delas terem escolhido essa área que tem nada de concorrência, quase zero de concorrência, né? E ter esse conhecimento diferenciado, elas também recebem no nosso curso informações, né? Sobre como se posicionar, né? É marketing para psicólogos. A gente tem um módulo lá que ensina sobre isso, inclusive, né? Além de ter mentoria, várias delas. Então, isso permite que elas também tenham um outro conhecimento que a maioria dos psicólogos não tem. E é isso que faz a diferença. Por isso que tem psicólogos que já estão há 5 anos formados e continuam com a clínica vazia, e psicólogos que estão formados há 5 meses e estão com a clínica indo muito bem. O conhecimento, ele vai, né, gerar dinheiro, né? O dinheiro, na realidade, ele está no conhecimento. E o que você não tem, né, aquele dinheiro que você não tem, é porque está naquilo que você não sabe. É um ponto cego que você precisa descobrir, tá? Eu quero ler para vocês uma parábola. Algumas pessoas já devem conhecer, outras não, mas ela reflete muito sobre isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês, tá? Certo dia, o gerente de uma multinacional teve um problema com seu computador, que utilizava para gerenciar mais de 20 filiais da sua empresa. Então, o dono de uma multinacional teve um problema no computador que gerenciava as suas mais de 20 filiais, né? Não podendo perder tempo com isso, chamou um técnico para que resolvesse o problema do seu computador o mais rápido possível. O técnico chegou, olhou e olhou. Após alguns minutos, apenas apertou um parafuso e o computador voltou a funcionar perfeitamente. O executivo perguntou ao técnico: quanto tinha ficado o serviço? O técnico simplesmente respondeu: R$1.000. O executivo não entendeu o motivo do valor ser tão alto. Então, para ver se colocava o técnico em uma encruzilhada, pediu para que fizesse um relatório do serviço. Então, o técnico lhe apresentou o seguinte relatório: apertar o parafuso, R$1.000. Desculpa, apertar o parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Total de R$1.000. Sem dizer nada, o executivo fez o cheque e pagou. Interessante, né? Aqui continua a parábola, né? Então, olha só, continua a parábola? Não, aí faz a reflexão. Deu para sacar, não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas deu para sacar que a pessoa, ela foi lá, em pouco tempo, ela descobriu o problema, que ia trazer um prejuízo de milhões, talvez bilhões de dólares para o dono da empresa, e ele cobrou R$1.000. E o dono da empresa falou: mas como? Você só apertou um parafuso, como que é R$1.000? R$1 pelo parafuso apertado. R$999 por saber qual parafuso apertar. Conhecimento vale dinheiro. Não é qualquer pessoa que poderia chegar, né, e olhar para aquela máquina e saber exatamente o que parafuso apertar. Agora, olha só, vamos olhar para nós, psicólogos. Nós temos um conhecimento e que nós não estamos valorizando ele. Nós sabemos qual parafuso apertar quando chega um cliente nosso na nossa clínica. E por que a gente precisa diminuir o nosso valor? Por que a gente precisa ficar com medo de dizer para o cliente o nosso valor? Porque a maioria, vocês vão se identificar,
Muitos de vocês fazem isso. Olha, o valor da consulta é R$100, mas ó, a gente consegue conversar, tá? Se for muito pesado para você, você me avise e a gente consegue negociar esse valor. Quantos de vocês já não fizeram isso? Eu tenho certeza que muitos. Inclusive, escreve aqui, eu já fiz, para eu saber que você já fez. Eu já fiz muito isso. Porque eu também não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje naquela época. Então, quando eu atendia alguém na clínica, eu já chegava com vergonha de falar o valor, ficava sem jeito quando a pessoa perguntava. E aí eu dizia para ela, né? Olha, fica despreocupada que na primeira sessão a gente pode conversar sobre isso. A gente consegue negociar. O importante é você fazer sua psicoterapia. A gente faz isso. Só que nós sabemos que parafuso apertar. Então a gente não pode cobrar R$10, R$1 pelo parafuso apertado e R$10 sabe? E é isso que a gente tem feito. É isso que a maioria dos psicólogos tem feito. Quando, na realidade, deveríamos cobrar R$990. Porque sabemos que parafuso apertar. Nós sabemos e precisamos mudar esse nosso pensamento. Porque nós temos um conhecimento muito importante. E que vale dinheiro. Pessoal, vocês fizeram 5 ou 6 anos de graduação. Muitos de vocês fizeram em universidade pública. Quanto de dinheiro vocês não gastaram nesses 5 ou 6 anos? É universidade particular, desculpa. Muitos de vocês fizeram em universidade particular. Quanto de dinheiro vocês não deixaram lá? Não só com as mensalidades, como também no Xerox, como também comprando livros. Foi muita grana que vocês colocaram lá para poder ser psicólogo, para ser psicóloga. Tá? E depois que vocês terminaram a graduação, quantos livros vocês não compraram? Quantos cursos vocês não foram realizar? Também vale dinheiro, vale conhecimento, conhecimento específico. Você sabe que é parafuso apertar, enquanto outros à sua volta não sabem que parafuso apertar. Então, quanto mais escasso é o seu conhecimento, mais caro é que você tem que cobrar. Por exemplo, a psicologia perinatal é escassa, é um conhecimento muito escasso. Quase 0% dos psicólogos sabem sobre ela, tá? A gente já fez uma estatística e é 0,4% só dos psicólogos que conhecem a psicologia perinatal e trabalham com a psicologia perinatal. Então, esses profissionais, eles têm um conhecimento que é muito escasso. Então, esse profissional, por ele ter esse conhecimento que é escasso, que a maioria não tem, é exatamente por isso que ele precisa cobrar mais. Que o valor dele tem que ser diferenciado, tá? Ele precisa cobrar diferente dos outros colegas psicólogos. Ele não pode cobrar a mesma coisa que os outros colegas psicólogos, porque tem um conhecimento aí. Gente, vou repetir. O dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe. Então, olha só, se você tem um conhecimento específico, um conhecimento valioso, por que você ainda está cobrando menos? O que você não sabe? O que está faltando para você saber, descobrir, para que você, de fato, possa se libertar dessas amarras, né? De acreditar que o psicólogo tem que fazer só atendimento de caridade, só valor social. Isso não está certo, isso não é verdade. Muitas vezes você também ter um conhecimento, né? E você não aplicar o seu conhecimento, ele só é conhecimento, ele não te gera dinheiro, tá? Vou contar um exemplo da minha vida. Quando eu era psicóloga, professora universitária, não era dona do Mater Online, tá? Quando eu não trabalhava com cursos e tal do Mater Online, eu tinha um conhecimento muito, muito, muito escasso, que era da psicologia perinatal, tá? Muito escasso. Na minha cidade, só existia eu de psicóloga perinatal. E olha que eu moro numa cidade de médio porte, tá? São cerca de 500 mil pessoas aqui, tá? Não é uma metrópole, mas também não é muito pequena uma cidade. São mais ou menos 500 mil
habitantes aqui. Então, eu tinha um conhecimento. E eu não conseguia que as informações chegassem para quem tinha que chegar. Então, eu tinha a minha clínica, mas eu atendia 2 a 3 pessoas no máximo, tá? E sabendo, né, que, lotado de mulher precisando de atendimento, lotado. Eu tinha certeza que muitas estavam procurando outros psicólogos porque elas não sabiam que existia eu como psicóloga perinatal na cidade. Então, né, eu tinha esse conhecimento, mas de psicologia perinatal, um conhecimento escasso, mas não sabia o que fazer com ele, como atrair a minha clientela. Então, eu não estava ganhando dinheiro com a psicologia clínica, por exemplo, porque tinha um conhecimento aí, que eu não tinha, estava escondido de mim, né? E por que estava escondido de mim? Porque eu acreditei nos meus professores que falavam: psicólogo ganha pouco, psicóloga não ganha bem. Só depois de 5 anos de formada que você vai começar a ter os seus primeiros clientes. Infelizmente, essa crença limitante foi implantada na minha cabeça ainda quando era uma estudante de graduação. Os meus professores de graduação, infelizmente, falaram isso para mim e para os meus demais colegas. Os demais colegas, eles continuam nessa mesma saga, acreditando nessa mesma história, nesse boato que inventaram, tá? E eu estudei numa das melhores universidades do país, tá? A faculdade de psicologia da Unesp é considerada uma das tops, das melhores do país. Então, os meus professores melhores do país, referência nacional e internacional, então, supra-sumo da autoridade, falando isso, nós acreditamos. E eu acreditei nisso. E o que eu pensei? Bom, se eu fizer mestrado e doutorado, eu tenho chances de ganhar mais. Então, eu vou fazer mestrado e doutorado e vou ser professora universitária, porque professor universitário também vai ganhar mais. E fui lá investir em mais conhecimento. Fui investir, então, em mestrado, fui investir em doutorado, mas o salário que eu ganhava, mesmo como professora universitária, trabalhando sábado, domingo e feriado, ainda era bem pouco. Tinham muito mais psicólogos sem mestrado, sem doutorado por aí, atendendo na clínica, ganhando muito mais do que eu. O triplo, né? Vários psicólogos ganhando, às vezes, até muito mais do que o triplo do que eu ganhava como professora universitária. Para poder ter um salário razoável, eu tinha que dar aula em 3 universidades diferentes. Para eu ter um saláriozinho razoável. Então, quer dizer, eu tinha uma crença que foi implantada, tá? Os meus colegas professores também tinham essa crença, ok? Então, eu não tinha com quem conversar, então ficava um ponto cego na minha vida, era um ponto cego na minha vida, era um conhecimento que se o universo não tivesse me colocado no lugar certo, na hora certa, pode ser que até hoje eu não tivesse, estaria naquela mesmice, tá? Na mesma corridinha dos ratos. Mas coisas mudaram na minha vida, eu tive alguns conhecimentos de marketing, de posicionamento de psicólogo digital, como levar informação por meio das redes sociais. Eu fui tendo alguns conhecimentos que antes eu tinha preconceito sobre eles, né? Eu não quero ser blogueira, né? Isso aí é coisa de youtuber, né? Eu sou professora universitária. Então, quando eu saí do meu pedestal, né, e comecei a ouvir mais sobre outros conhecimentos que eu não tinha, é que minha vida mudou. É que eu comecei a colocar em prática e de 3 anos para cá, minha vida mudou 100%, talvez até 500%. Tá? Mudou muito, radicalmente. De uma professora anônima, né? Hoje eu vou em congresso, as pessoas fazem fila para tirar foto junto comigo num congresso, tá? Então, assim, mudou radicalmente 3 anos por causa de um conhecimento que eu não tinha. Eu investi em conhecimento, né? Eu paguei para ter esse conhecimento, inclusive, e que hoje faz toda a diferença na minha vida, tá? Toda a diferença na minha vida. Então, não adianta você ter conhecimento se você não aplicar o seu conhecimento.
É necessário aplicar o conhecimento que você tem para ter efeito, tá certo? Então, ter o conhecimento e guardar para você não faz dinheiro. Você tem que pegar esse conhecimento e aplicar o conhecimento. Assim, as coisas podem ter uma certa diferença aí na sua vida, tá? Eu quero que você agora faça uma reflexão. Pense, como que estava a sua vida financeira, enquanto psicóloga ou psicólogo, tá? A sua vida financeira, atuando com a psicologia há 2 anos atrás. Pensa como você estava 2 anos atrás. Agora, vamos vir para 2021, 2 anos depois, tá? Como que está a sua vida hoje? Ela melhorou? Ou ela piorou? Ou ela continua a mesma coisa? Se a resposta é continua a mesma coisa, há uma probabilidade de você não ter investido em conhecimento. É uma probabilidade de você ter continuado com o mesmo conhecimento que você tinha 2 anos atrás. Se melhorou, há uma probabilidade de você ter obtido algum conhecimento e que você colocou em prática, aplicou. Foi um conhecimento aplicado. E aí, por isso, sua vida melhorou. Se sua vida piorou, pode ser também que você tenha se mantido parado no conhecimento, não tenha avançado no conhecimento. E é provável que a gente jogue culpa na pandemia, que a gente jogue a culpa nas pessoas que estão desempregadas, estão sem dinheiro e tal. Mas é bem verdade que uma boa parte dos psicólogos nunca faturaram tanto quanto nesse momento de pandemia. Então, o que tem de diferente? Por que a sua clínica ficou vazia ou piorou a sua situação, enquanto algumas pessoas triplicaram o valor que ganhava com a clínica durante o período de pandemia? Nunca tiveram tanto clientes quanto hoje, porque também o psicólogo nunca foi tão requisitado quanto agora nesse momento de pandemia, que a maioria das pessoas do planeta Terra estão passando por alterações emocionais significativas. O psicólogo foi super valorizado, tá? Então, o que aconteceu? O que essa pessoa sabe que você não sabe, tá? O que essa pessoa sabe que você não sabe? E agora eu quero que você pense, como estará a sua vida daqui 2 anos? Então, se nós estamos em 2021, como estará a sua vida em maio de 2024? Daqui 2 anos. Não, de maio de 2022, 23, em 2023, em maio de 2023. Como vai estar a sua vida daqui 2 anos? Pensou como ela estava há 2 anos atrás? Tá igual? Tá pior? Tá melhor? Pensa agora como que ela vai estar daqui 2 anos. Algumas pessoas vão estar bem felizes, vão dizer assim, nossa, né? Se hoje eu já alcancei o que eu alcancei, as coisas que eu aprendi, né? E eu continuo investindo em conhecimento. Então, se eu continuo investindo em conhecimento, há uma probabilidade de daqui 2 anos a minha vida estar melhor do que hoje. Eu penso assim, pelo menos, aqui no Mater Online, né? As chances são que daqui 2 anos a minha vida vai estar muito melhor do que hoje, porque eu tenho investido em muitos conhecimentos. Muitos. E esses conhecimentos que eu tenho investido, eles têm me ajudado a subir sempre degraus, né? A cada 2 meses, mais ou menos, eu subo um degrauzinho, tá? Porque eu aprendo coisas diferentes. Então, se a vida continuar seguindo nesse rumo, daqui 2 anos eu vou estar... Hoje eu já estou bem feliz, estou muito feliz. Daqui 2 anos, a probabilidade é que eu esteja ainda mais com conhecimento, né? Que eu ainda nem aprendi, mas que eu sei que eu estou em busca dele, né? Coisas que eu ainda vou aprender, que com certeza vão me ajudar muito, né? A crescer ainda mais. E com certeza existem psicólogos aí que estão pensando isso também. Nossa, graças a Deus eu também estou investindo em conhecimento e, nossa, que bom, eu estou feliz hoje e tenho certeza que daqui 2 anos as coisas vão estar muito boas para mim também, né? Conseguem pensar dessa forma porque estão se movimentando, estão fazendo alguma coisa. Mas tem aqueles de vocês também que devem estar pensando assim, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Há 2 anos atrás eu estava igual, ó, passou 2 anos, eu continuo igual.
Ou seja, a ficha cai, né? A ficha cai que se você não fizer nada agora, nada de diferente vai acontecer na sua vida nos próximos 2 anos. As chances são que a sua vida continue a mesma se você não fizer nada agora. Tá? As chances são que você vai ficar do mesmo jeito, sem mudanças e na possibilidade de piorar por causa da pós-pandemia. Se você não obter nenhum tipo de conhecimento sobre como ser um psicólogo em período de pandemia ou pós-pandemia, as chances são que você pode até estar pior daqui 2 anos. Pode estar pior daqui 2 anos se você não investir em conhecimento agora. Por isso, gente, dizer que investir em conhecimento é só quando eu tiver dinheiro, tá errado. Tá errado. Porque se você não fizer nada de diferente agora, nada de diferente vai acontecer nunca. Não vai acontecer, o dinheiro não vai entrar. Sabe? Ele não vai cair do céu. Então, você precisa fazer algo de diferente agora, investir em conhecimento agora, para daqui 2 anos você ter esse retorno financeiro que você almeja, que você deseja, que você quer. É assim que funciona, e não ao contrário. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer o curso do Mater Online. Se você não tem dinheiro agora, por que você acha que vai ter depois? Né? O que te faz pensar que se você não tem agora, você vai ter depois? Então, é preciso investir em conhecimento agora, para que depois você tenha o bendito do dinheiro. Porque quem tem conhecimento tem poder, tá? O conhecimento está naquilo que você não sabe. E o dinheiro está no conhecimento. Se eu tivesse ficado com medo há 3 anos atrás de investir no conhecimento, se eu tivesse falado assim, não vou investir nesse conhecimento não, tá muito caro, deixa quieto. Hoje eu não estaria onde eu estou. Talvez eu pudesse ter investido o ano passado e hoje eu não estaria onde eu estou, com certeza não, porque eu estaria atrasada, né, correndo atrás. Eu chegaria onde eu estou, sei lá, só daqui o ano que vem, por exemplo, percebe? Tá? Então, se você quer, daqui 2 anos, se programar para ter uma vida diferente, é importante que você faça algo hoje, agora, tá? E não fique esperando um dia lá na frente. E isso é sério, gente. Para algumas pessoas isso vai fazer sentido e para outras não. E tá tudo bem. Eu estou aqui dedicando minutos, né, aqui do meu dia para ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, tá tudo bem. Agora, quem quer, pega essa informação, escuta, né? E faça essa reflexão. O dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe. Então, invista em conhecimento, que é o maior bem que você pode ter. Você tendo conhecimento e conhecimento escasso, você vai fazer igual o rapazinho da parábola que eu acabei de ler para você. Você vai apertar um parafuso, mas as pessoas vão falar assim, nossa, mas por que você está cobrando tudo isso? Olha, para apertar o parafuso é R$1, mas saber qual parafuso apertar é R$999. Aí a pessoa ela consegue ver o valor, ela consegue entender. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que demonstrar isso. As pessoas elas precisam saber isso. Tá? Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá? Eu queria, então, que vocês façam essa reflexão. O quanto é importante investir em conhecimento, tá? E aí vem o tema da live de hoje, né? Quanto custa investir em conhecimento? Então, tem gente que acha que custa muito investir em conhecimento. Esse livro tá muito caro. Esse curso tá muito caro. Esse congresso está um absurdo. E a supervisão é muito cara. Então, conforme você vai achando que investir no seu conhecimento é caro, a maior probabilidade de você continuar reclamando e jogando a culpa nas coisas. Jogando a culpa no Covid, jogando a culpa que são as pessoas da sua cidade que não gostam de fazer psicoterapia, vai ficar jogando a culpa nos coachings,
né? Que eles são concorrência desleal. Então, você vai ficar com esse discurso, porque é difícil você olhar para dentro de si. Psicólogo também tem dificuldade de olhar para dentro de si, né? Psicólogo também tem essa dificuldade. E é muito mais fácil encontrar os problemas fora de mim do que encarar a realidade, do que encarar o meu ser e os meus comportamentos autossabotadores. Tá? Então é muito mais fácil eu jogar para fora do que olhar para dentro e identificar os meus comportamentos autossabotadores. Então eu vou terminar essa live hoje deixando para você uma pergunta, tá? Uma pergunta. Depois de você ter acompanhado toda essa reflexão. Quanto pode custar para você não investir em conhecimento? Faz essa conta aí, ok? Quanto pode custar para você não investir em conhecimento? Pode ser um valor bem alto. Pode ser que você pague muito mais por você não investir em conhecimento. Pode ser que você esteja deixando na mesa a chance de ter um diferencial. Ser uma pessoa diferenciada, um profissional de outro nível. Aquele profissional que você queria ser quando você foi lá fazer a sua graduação, recebendo o salário que você queria receber quando você escolheu ser psicólogo ou ser psicóloga. Mas por causa de pensamentos autossabotadores, por conta de crenças limitantes que muitas vezes foi implantado pelos próprios professores durante a sua graduação, você não tem a vida que você planejou, não tem a vida que você desejou. Então, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Eu espero que essa live tenha produzido incômodo, te tirado da zona de conforto, te colocado numa situação de que você está me xingando agora, né? Ah, essa aí só quer vender curso. Ah, essa aí é marqueteira. Sei lá o quê, né? Tá me xingando agora. Tá tudo bem. Quer se auto-sabotar? Tá tudo bem. Né? Eu continuo aqui crescendo, levando informação de qualidade para o maior número de pessoas, fazendo com que pessoas mudem de vida, que é essa a minha missão. Agora você, daqui 2 anos, como você vai estar? Como que você vai estar? Ok? Então é isso aí, pessoal. Beijo para todo mundo.